E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de disciplina de controle inteligente. Na aula de hoje, nós vamos fazer então a implementação do Multilayer Perceptron, tá? Utilizando o MATLAB. Ah, eu vou tentar implementar, eu já implementei na verdade, né? Para não ficar um vídeo longo demais, eu vou passar comentando aqui o código que eu fiz, tá? Apesar da gente testar com a lógica do ou exclusivo, né, eu tentei fazer aqui de uma forma que vocês possam variar depois o número de entradas, saídas, número de neurônios na hidden layer, né, e que vocês consigam aplicar ele ao problema que eu passei para vocês. Tá? Bom, tá, então eu vou deixar aqui os slides abertos, porque a ideia é que a gente fique retornando aqui para a teoria para poder verificar o algoritmo como é que foi feito. Tá? Bom, eu estava fazendo aqui um teste dele agora há pouco, né? Mas não vou nem limpar minha área de trabalho aqui não. Mas enfim, só limpar aqui a exibição. Bom, então ao invés de criar um código único, o que eu fiz aqui foi criar vários códigos, tá? Várias funções, na verdade, né? Para tentar ficar mais fácil chamar uma função dentro da outra e para ficar melhor da gente entender também o funcionamento, ficar mais parecido com a lógica que foi apresentada nos slides. Bom, a primeira coisa que eu criei aqui foi um script, então eu vou abrir aqui para vocês, chamado de dataset. Todos os termos daqui, tá, eles estão em inglês, porque tá, eu fiz baseado no material que era em inglês, e aí para não me confundir na hora de chamar as variáveis aqui, eu acabei adotando o mesmo padrão, tá? E aí o dataset, esse script aqui, ele só carrega a matriz que a gente vai utilizar para fazer o treinamento, tá? Que é a lógica do ou exclusivo. Então aqui eu tenho duas entradas e uma saída. Se entra 0 e 0 sai 0, 0 e 1, 1, 1 e 0 sai 1, 1 e 1 sai 0. Tá? Então eu carrego isso para dentro de uma matriz, que é chamada de dataset. Tá? Vou fechar aqui. Eu vou carregar aqui novamente, porque eu não tenho certeza do que eu fiz por último. Tá? Então tá aqui, o nosso dataset tem a lógica ou exclusiva aí. Então, o que a gente vai fazer agora, né, é eu vou criar aqui algumas funções e depois a gente vai fazer o algoritmo do forward, que é o algoritmo para poder simplesmente, para uma dada entrada, calcular qual que é a saída, não é sem treinamento nenhum, utilizando um modelo que teoricamente vai estar treinado, é o que a gente vai utilizar para testar os pesos que a gente vai treinar, e o algoritmo chamado de backpropagation, tá? O backpropagation é o próprio treinamento. Então é onde ocorre a fase de treinamento dos pesos. Tá? Vou começar aqui. Eu comecei criando uma função f. Tá? Como eu disse, né, só para organizar, então nessas primeiras aqui não tem dificuldade nenhuma. É simplesmente uma função que calcula f de net. Então eu chamo f, né, o nome dela é f. Eu passo como argumento aqui o net. E aí eu estou utilizando aquela função sigmoidal que a gente discutiu na aula. Pessoal, só fazendo aqui um comentário importante, é que, como eu estou criando separado, de repente vocês não podem entender que basta eu criar aqui, então, uma outra função. Posso utilizar qualquer função aqui. Tome cuidado, porque lembrem que todos os cálculos que nós fizemos, inclusive o cálculo da derivada, da função f de net, a gente considerava uma função sigmoidal. Então, se você quer utilizar uma função diferente, volte lá naquelas contas, né, aplique lá uma função diferente, para você ver qual é o resultado que você vai chegar na hora de calcular os pesos W de output, da hidden layer e também os tetas. Tá? Então aqui só o que ela faz é dividir 1 por 1 mais exponencial de menos elevado a menos net. Esse ponto que vem aqui antes da barra é porque, como eu disse lá para vocês, né, que eu vou tentar colocar o mais genérico possível, então pode ser que a nossa função f aqui, por vezes, ela vai ter mais de vai ser um vetor com várias linhas, por exemplo, né? Então, com isso daqui eu estou garantindo que eu vou calcular um f de net para cada elemento do vetor, né? Então, porque é uma conta escalar com um vetor aqui embaixo, né? Então, se não fizer dessa forma, o MATLAB não funciona. Então está aqui a função f de net. Vou colocar esses códigos disponíveis também para vocês no acadêmico, tá? Então
Então usem à vontade, podem adaptar, não tem problema. Aqui eu calculo também o df/dnet, tá? Quem é o df/dnet? É a derivada de net, tá? Então a derivada de net é o f de net vezes 1 menos f de net. É a mesma coisa do ponto aqui, tá? Então são aquelas duas funções básicas só para aplicar a f de net e para poder aplicar a derivada f de net, tá? Que vai auxiliar na hora de criar o algoritmo lá. Então, fora essas duas aqui, eu criei aqui, vou começar aqui com vocês, falando da função MLP de Multilayer Perceptron, tá? E aí eu criei aqui uma para arquitetura, para criar uma arquitetura, que é para poder montar, deixa eu abrir aqui, que é uma função para poder montar o nosso, aqui, para a gente montar o nosso Multilayer Perceptron, tá? Então eu chamei lá de arquitetura, porque nela a gente vai escolher quantos neurônios eu quero na entrada, quantos neurônios eu quero na minha hidden layer e quantos neurônios eu quero na minha saída, e ela vai criar para a gente já todos os pesos e vai sortear, inclusive, quais seriam os valores de peso inicial para levar para o nosso algoritmo. Então vai ser um sorteio igual nós fizemos no Perceptron. Eu vou simplesmente colocar lá o MATLAB para escolher um valor entre menos 0,5 e 0,5. Né? Esse valor a gente vai depois no processo iterativo ajustar, né, tanto para os pesos quanto para os tetas, até chegar no resultado que a gente quer. Tá? Bom, eu criei então o forward, que eu já falei, o backpropagation também, e depois essa mplot, que eu vou, MLP plot, que eu vou mostrar no final, que é só para a gente tentar visualizar aqueles hiperplanos, né, da mesma forma que a gente tinha comentado lá quando nós fizemos o Perceptron e conseguimos traçar o hiperplano. Aqui nós vamos traçar também, como eu vou fazer para o logical exclusivo, vão ser dois hiperplanos iguais, aquele que eu já comentei lá na aula, né, explicando o MLP. E aí vai ficar bem bacana da gente enxergar esse resultado, tá? Então eu vou abrir aqui o MLP Architecture, tá? Então tá aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, talvez fique melhor para vocês visualizarem no vídeo. Bom, eu não sei como é que faz para mudar aqui o tamanho da letra, então eu não vou gastar tempo fazendo isso não, mas acho que quando vocês expandirem o vídeo aí, capaz de ficar melhor para vocês enxergarem, tá? Porque na telinha que eu vejo daqui que tá gravando, parece que ficou um pouco pequeno. Mas, bom, vamos lá. Então aqui é bem simples, né? Eu chamo lá minha função MLP arquitetura, tá? Ela retorna a letra R, que é a minha própria arquitetura, tá? E o que eu passo de parâmetro de entrada para ela? Eu vou passar exatamente o que eu comentei para poder formar aquela rede neural, né? Eu passo o número de o comprimento de entradas, que é o número de neurônios que eu quero na minha entrada, passo o número de neurônios que eu quero na minha camada escondida e passo o número de neurônios que eu quero na minha saída, tá? Aí para ficar mais fácil, depois da gente inclusive fazer o backpropagation, forward, eu vou trabalhar com listas aqui, tá? Com struct, na verdade, né? Então no MATLAB é bem simples, né? Basta eu chamar aqui, né, por exemplo, model.input, comprimento de entrada, e falar que ele vai ser igual ao input que eu estou recebendo. Né? Então já tem aqui o model, que é a minha estrutura, ela vai ter um ponto input, o ponto hidden e o ponto output, né, que é onde vão estar armazenados aqui quantos neurônios eu tenho na entrada, na hidden layer e na output layer. Tá? Feito isso, né, essa função de arquitetura ela vai apenas criar os pesos e o teto. Tá? Então eu uso essa função do MATLAB, que é a UNIF-Range, tá? Então ele cria um número randômico, né? A faixa que eu estou passando aqui, de menos 0,5 até mais 5, tá? Com o tamanho, tá? Vai ser uma matriz, né? Que vai ter de tamanho o número de linhas, que vai ser o número da minha hidden layer, tá? Então, se eu tiver dois neurônios na hidden layer, vão ter duas linhas. E o número de colunas dessa matriz vai ser a quantidade de entradas que eu tenho. Por exemplo, com duas entradas, seriam 2 por 2, só que mais um. Mais um porque eu vou criar uma coluna com os tetas. Tá? Então, eu vou ter aqui uma matriz que vai ter duas, por exemplo, no exemplo que a gente está aplicando aqui, né, que são duas entradas, dois
dois neurônios na entrada, né? Dois neurônios na hidden layer e um de saída, nós vamos ter aqui uma matriz 2×3. Tá? É nessa matriz que vai ter o nosso W1, W12, W22 e W21, né? Da nossa hidden layer, que são esses Ws aqui, tá? E vai ter também o θ1 e o θ2 da nossa hidden layer. Observe que se você colocar aqui uma quantidade diferente de entradas e de neurônios na nossa camada escondida, o código já vai adaptar automaticamente o tamanho dessa matriz, né, que são quantidade de pesos. Tá? E eu criei aqui também o model.output. Né, então aqui eu vou criar os pesos agora para a camada de saída. Então sorteio lá entre menos 0,5 e 0,5, tá? Igualzinho, né? Aí aqui o número de linhas vai ser o comprimento, vai ser o número de neurônios que eu tenho na saída, e o número de colunas vai ser o número de neurônios que eu tenho na nossa camada escondida, porque se nós voltarmos aqui, ó, esses pesos aqui, né? Se eu tiver 2 neurônios de camada escondida, eles vão ter 2 pesos, né? Se eu tiver 3, seriam 3 pesos. Se tivesse 2 neurônios aqui, né? Seriam 3 pesos para cada um dos neurônios, né? Então aquilo já faz a adaptação automaticamente também. Com mais um, porque eu estou adicionando aqui também o nosso θ da saída, ou os nossos θs, no caso da gente ter várias linhas, né? Seria um θ para cada linha, que é um θ para cada neurônio na camada de saída. Pô, daqui só tá comentado aqui, porque foram só alguns testes que eu fiz, tá? Deixa eu até apagar aqui para não confundir quando vocês forem utilizar. Só conferir aqui se eu não fiz nenhuma besteira. Que seria aqui para eu poder... eu estava tentando implementar aqui uma forma de eu escolher a função de ativação e a sua derivada. Tá? Então esquece. Tá? Esse daqui vou apagar para não confundir vocês. E aí eu retorno então dessa função o modelo. Então vamos rodá-la aqui para vocês entenderem o que é o modelo. Tá? Deixa eu colocar aqui para o lado. Então eu tenho aqui meu dataset. Tá? O que eu vou fazer agora é criar o meu modelo. Então eu vou criar aqui um model, que é igual ao meu MLP. Lembra que o tab aqui também completa, tá? E eu vou passar aqui os meus parâmetros de entrada. Né? Então, se eu vier escrevendo aqui, o MATLAB, pelo menos a versão que eu tenho aqui, ele já mostra a ordem. Ó. Primeira coisa é o comprimento da entrada. Então, eu vou ter 2 neurônios de entrada, que são lá a entrada 1 e 2, A e B, por exemplo. Né? A minha hidden layer, eu vou criar 2 hiperplanos, que eu já mostrei lá para vocês que funciona, né? Com 2 hiperplanos. Mostrei assim, né, na teoria lá. E eu vou ter uma camada de saída, né, que eu quero só identificar se é 0 ou 1. Tá? Então, aqui eu crio um modelo. Tá? Então, aqui ele retorna para mim um struct, tá? Que tem lá, né, nas posições de input, hidden e output 2, 2, 1, que são os comprimentos que eu passei. E ele criou aqui, eu acabei esquecendo de comentar, né? Mas eu estava salvando aqui também, né, esses pesos aqui dentro do model. Né? Então eu tenho um model.hidden e um model.output. Né? E esse hidden ali, ele passa ali a matriz 2×3. Então se eu fizer aqui um model.hidden, tá lá. Esses são os pesos que ele sorteou para os nossos Ws da camada escondida. E se eu fizer um model... não precisa, né? Como era uma linha só, o model.output, ele já colocou aqui. Tá? Então, quem é o model.output? É o W1, né, que é o W do neurônio 1 de saída, que vem do neurônio 1 da hidden layer, que pertence ao output. Né? Esse daqui é o W12, que é o W do neurônio 1 da camada de saída, que vem do neurônio 2 da camada escondida. Esse daqui é o θ da camada escondida. Tá? Então, isso que eu estou falando, a gente consegue ver bem aqui. Ó. Então ele calculou esses dois Ws e o nosso θ aqui. Observe que é um sorteio, né? Se eu vier aqui e executar novamente, quando eu verificar aqui, vocês podem ver que os pesos já são completamente diferentes, tá? E é claro, né? O nosso algoritmo vai convergir para qualquer modelo, né? Se ele for escrito direitinho, vai convergir para qualquer modelo que a gente utilizar. Esse é só um chute inicial
dos pesos da nossa rede neural. Bom, aí na sequência aqui, né, eu escrevi o forward, né, que é o modelo para a gente aplicar os pesos, né, eu coloco entrada, né, para aqueles pesos da rede e verifico a minha saída. Então é uma outra função bem fácil de escrever, tá? Ela recebe então o modelo e recebe um XP. O XP são as minhas entradas. Então as minhas entradas podem ser 0 e 0, 0 e 1. Então esse XP aqui ele é na verdade um vetorzinho de duas posições, tá? Que eu estou considerando aqui no meu código que vão ser um número do lado do outro, né? É um vetor de linha, né? Não um vetor coluna. Bom, então aqui eu nada mais faço do que aplicar o próprio. Deixa eu subir aqui, só para mostrar a figurinha de novo. O que eu faço é jogar as entradas do forward, ele multiplica pelos pesos, soma com os tetas, calcula os Fs e dá a minha saída. Tá? Então é exatamente isso. Deixa eu voltar aqui, perdão. É isso que eu estou fazendo aqui. Então eu calculo o chamado net HP, que é a função net da hidden layer, tá? Para um padrão P de entrada. Como é que eu calculo ela? Aqui que é a vantagem de usar o MATLAB. Né? Dá para fazer também em C ou em Python, tá? Mas no MATLAB eu gosto de trabalhar com matriz, né? Estou acostumado, então por isso que eu utilizei aqui também. Então eu pego lá a minha matriz do model.hidden e multiplico por um vetor. Aí aqui eu faço a transposta, né? Porque, igual eu falei, né? É um vetor linha. Para essa multiplicação aqui eu tenho que utilizar a coluna, né? Já que o meu model.hidden ele tem W1, W2 e θ, né? Ele tá linha 1, tá dessa forma aqui, né? Então eu tenho que multiplicar por um vetor coluna. E aí, galera, só de fazer essa multiplicação aqui, eu já estou calculando a minha net, tanto para o neurônio 1 quanto para o neurônio 2. Né? No resultado aqui, na minha primeira linha, vai ter o resultado do net para o neurônio 1 e o net para o neurônio 2, né? Se tivesse mais aqui entradas ou neurônios na hidden layer, tá? Funcionaria automaticamente também. E aí eu calculo a minha f, tá? Que é chamar a minha função f, né? Que faz lá o sigmoide do net. Né? Então eu chamo ela de f de net da hidden layer para o padrão P. Né? Então aqui eu já tenho net e tenho f de net. Agora eu vou continuar propagando o meu sinal aqui. Né? Então eu já tenho essas saídas aqui, né, que são as f de net da hidden layer. E aí o que eu faço agora é pegar o meu model.output, que tem os pesos lá W1 e 1,2, e multiplicar pela f de net, que são essas saídas aqui. Aqui a minha f de net ela já vai estar numa coluna, então ao invés de adicionar um 1 à direita, igual eu fiz aqui, né, eu adiciono 1 na linha de baixo. Né, que 1 é esse? O 1 que eu vou multiplicar pelo θ1 da saída. Tá? Tá aqui dentro do meu model.output já. Tá? E aí, eu posso até escrever aqui também, para quem quiser ler depois com mais calma, né? Ele vai ter só uma linha, onde vai ter o W11 e vai ter aqui também o W12, tá? Só que esses daqui do meu output layer e vai ter aqui também o θ1 da camada de saída, né? É por isso que a multiplicação funcionou dessa forma. Bom, calculo o meu net, então aqui é um net, lá era o net H da hidden layer, aqui é o net O, né, da output layer para um padrão de entrada P. E aí calculo então a minha f de net, que é só chamar o f, né, do sigmoide, ficar a função sigmoide no net que a gente calculou. E aí o que eu tenho aqui então, quando eu calculo, quando eu faço o forward, ele retorna aqui para mim, né, uma lista também, numa estrutura, que tem os 4 contos que eu fiz. Tem o net e o f de net da hidden layer, e tem net e o f de net da output layer. Né? Então a minha MLP forward retorna esses 4 parâmetros. Sendo que esse último aqui, que é o f de net de OP, é exatamente a saída. Né? Então quando eu aplicar, quando eu tiver o meu modelo treinado, né, ou seja, os pesos da hidden layer, da output layer já definidos, o que vai sair aqui
vai ser 0, 0 se entrar 0, 0 e 1 se entrar 0 e 1, 1, 0, por exemplo. Então vamos testar aqui o seguinte, né, como eu já tenho um modelo aqui, que eu fiz no sorteio, eu vou mostrar para vocês que o modelo, assim como vocês esperam, acredito eu, ele não funciona, porque ele não foi treinado, ele tem aqui pesos aleatórios, né? Então se eu fizer aqui um MLP forward de model, né? Então botando ali, né, o primeiro é o modelo, e eu vou botar aqui as entradas, se entrar 0 e 0, por exemplo, o que vai sair 0,5. Se eu colocar aqui 0 e 1, 0,5, 1 e 1, saiu 0,5 também, mais ou menos, né? E aqui 0,5, ou seja, não está acontecendo nada, não serve para nada essa rede neural, até mesmo porque todos os pesos lá foram calculados aleatoriamente, foram um sorteio, então ela efetivamente não sei lá o que essa rede pode estar fazendo aí, né? Para que ela pode ser usada. Então o que a gente vai fazer agora é treinar, que é aplicar o backpropagation, né? Que é a fase de treinamento. Eu vou treinar esses pesos para fazer com que eles que coloquem lá na saída da minha rede neural exatamente a lógica ou exclusivo para aquelas duas entradas, tá? Aí eu vou abrir aqui então agora a função. Essa também não é muito difícil, mas ela é um pouquinho maior do que as outras, tá? E essa função aqui é basicamente um loop, né? Que a gente vai ficar atualizando os Ws, tanto para a camada escondida quanto para a nossa camada de saída, até atingir um erro desejado. Então, como parâmetro de entrada para essa função, observe que ela retorna um model aqui também. Eu vou passar aqui o model. Que model é esse? Não é o mesmo que eu vou retornar. O model que eu vou passar aqui é o modelo que eu criei utilizando o nosso algoritmo de arquitetura, tá? Então, que são os pesos não treinados. Então, eu passo aqui as matrizes de peso não treinado. Observem aqui que a vantagem da estrutura, né? Porque senão o model aqui eu teria que passar comprimento, número de neurônios, teria que ter uma porrada de entrada aqui, né? Aqui eu passo só o model que já tem tudo dentro dele. Passo o dataset, né, que é o que vai ser utilizado para o treinamento, que é a tabelinha da lógica ou exclusivo. No caso do trabalho de vocês, vocês vão selecionar lá alguns elementos lá do banco de dados, né, que eu passei para ser utilizado no treinamento. Né? Aqui eu não vou ter essa distinção, né? Aqui é a mesma coisa que eu vou usar para o treinamento, eu vou testar depois. O eta, tá? Quem é esse eta aqui? Só voltar aqui para as equações. Opa! É esse peso aqui, né, que multiplica tanto o θ quanto o W, né, a correção do erro, né? Ou seja, ele vai ponderar lá, baseado na derivada do erro quadrado que a gente calcula, ele vai multiplicar por um peso, né, para dizer se eu vou... Basicamente, a velocidade com que eu vou convergir está diretamente relacionado com esse eta. Só que tomando aquele cuidado que se você escolher um valor grande de eta, pode acontecer de você ficar oscilando, né, em torno do erro zero, tá? Bom, um detalhe importante que vocês têm que observar na hora de vocês calcularem, tá? De vocês, na hora de utilizar a rede principalmente, é de vocês deixarem o mais normalizado possível os parâmetros de entrada, porque observe que quando a gente for calcular, né, quando a gente for fazer os cálculos aqui no nosso, para poder determinar aqui, fazer o treinamento, se a gente encontrar um valor muito grande, isso pode fazer com que o algoritmo não convija, né? Porque tem divisões aqui, e aí se numa divisão, quando você tiver um número muito grande, pode ser que leve a um zero no denominador, algo próximo de zero, e aí dá um erro muito grande. Então, tomar cuidado, deixar o mais normalizado possível os parâmetros de entrada, tá? Bom, vamos lá. Então, além do eta, eu coloco aqui o threshold, né, que igual a gente fez lá no Perceptron também, é um critério que eu vou escolher de erro. Né? Ou seja, quando atingir esse erro aqui no processo iterativo, eu digo que os meus pesos foram treinados. Tá?
Igualzinho nós fizemos no outro, eu inicializo aqui com uma variável square erro, né, de erro quadrático, sendo igual a 2 vezes threshold, tá? Só um chute aqui para garantir que o meu algoritmo vai entrar no while e que vai efetivamente calcular erros aqui dentro, aí só vai sair e vai ficar fazendo isso enquanto o meu erro for maior do que o threshold, tá? Aí eu criei um contador aqui, eu nem testei ainda, a gente vai testar agora, só para a gente ter uma ideia de quantas iterações foram necessárias para poder treinar os nossos pesos, tá? Bom, então aqui é o loop, né, que eu vou executar enquanto o meu erro ele for maior do que o threshold, tá? Então eu sempre começo aqui calculando o erro igual a zero, porque eu atualizo ele no final e verifico se ele é maior do que o threshold, tá? E aqui, né, propriamente no for, que a gente vai treinar os nossos pesos, eu vou fazer linha por linha do dataset, tá? Então, que vai depender lá de quantas amostras eu tenho, né, para poder treinar o meu algoritmo. Então, se você tem lá 100 amostras diferentes, você vai aplicar linha por linha aqui, né, de maneira que você vai ajustando os seus pesos, né, até atingir lá o erro desejado. Então, aqui para o meu padrão 1 de entrada, né, até o size de dataset, aí lembrando no MATLAB, dataset vírgula 1 é porque o vírgula 1 é que eu estou querendo me referir às linhas de dataset. Se eu quisesse tratar das colunas, seria o vírgula 2, né? Então, começando da linha 1 de dataset até o comprimento dele, de linhas, né? Eu vou separar como XP, que são os dados de entrada do meu dataset, lembrando que é aquela matrizona que a gente criou lá no começo, vai ser formado pelo dataset da linha 1 até o model.input comprimento, né? Ou seja, eu vou pegar aquela matriz que eu tenho lá da lógica OR, o comprimento de entradas me diz o número de colunas que eu tenho que pegar do dataset. Né? Isso que eu estou fazendo nessa linha. Essa vai ser a minha linha XP. Né? Eu vou ter várias linhas XP, uma para cada loop do for aqui. E o meu YP, que é a saída ou as saídas para aquela linha, eles vão então do dataset do comprimento input mais 1, né? Ou seja, do número de entradas mais 1, para ele pegar o próximo elemento, até o tamanho de dataset em termos de coluna. Né? Então, se ele tem lá, por exemplo, aqui eu vou ter 3 colunas, né? Porque são 2 entradas e uma saída, tá? Da lógica OR lá. Então ele vai começar aqui, né, nessa linha, o XP vai da linha 3 até a linha 3, tá? Mas se eu tivesse 2 saídas, por exemplo, seria da linha 3 até a linha 4, que é o número de colunas que eu tenho no meu YP. Tá? Então aqui eu simplesmente peguei a linha P da minha amostra, tá? Das minhas amostras. Aí eu calculo aqui o resultado, que é o seguinte, eu vou aplicar o meu modelo, o modelo que eu tenho aqui nesse loop iterativo, que é o modelo que eu passei lá, né? Que no primeiro loop ele não foi treinado, né? Então eu vou simplesmente pegar o modelo e vou aplicar o XP, né? E aí vou salvar isso em resultados, beleza? Eu só fiz em 2 linhas aqui porque ele estava me dando um erro, tá? Depois vocês podem fazer o teste aí. Teoricamente poderia salvar direto aqui dentro, tá? Em OP, né? E aí o que eu faço tá, é porque meu MATLAB não deixava eu pegar o retorno dela direto aqui e acessar um elemento, porque lembra que essa função aqui, ela sai um struct com 4 elementos, né? Que é o f, que é o net da hidden layer, com o f de net da hidden layer e o mesmo para output, tá? Aí o que eu vou fazer então é aplicar a forward e vou salvar em OP exatamente o fnet de OP, né, que é a saída, né? Ou seja, eu apliquei aqui no meu modelo forward e salvei aqui quanto que saiu, né, para aquele modelo que eu apliquei. E aí eu calculo o meu erro, então. Eu salvei aqui com acento, acabou ficando errado. Quem é o meu erro? É o YP, que é o que eu desejava ter na saída, né, que vem lá do dataset, né, menos o AP, que é o que eu tenho na saída agora, com o modelo, aplicando o modelo que eu calculei. Tá? E aí, né, elevo esse erro ao quadrado
e somo com o erro anterior. Por que eu estou somando, professor? Eu tenho aqui, eu vou calcular aqui, para cada linha do dataset, né, eu vou aplicar as entradas e comparar a saída obtida com o modelo com a saída que eu tenho aqui. Aí eu faço um ajuste dos pesos, pego novamente as entradas e calculo, pego novamente as entradas e calculo, pego novamente as entradas e calculo. Isso é o for, né? Ou seja, eu vou somando o erro dessa linha com essa, com essa, com essa. Tanto que no final, já vou mostrar aqui para vocês, né, antes de comparar o erro lá em cima no meu while, eu faço aqui a divisão pelo número de linhas de dataset. Calculo a média do erro, né? Então eu somo aqui para cada loop o erro daquela linha e depois faço a média do erro e verifico se ela é maior que o threshold. Se for, eu volto e treino novamente para cada linha, né, ajusto os pesos para cada linha do nosso dataset, tá? Então esse é o procedimento aqui do erro, né? Então dessa forma eu tenho aqui em square erro, o erro acumulado ao quadrado, que vai ser utilizado agora da seguinte forma. Eu vou começar fazendo o treinamento da output layer, né? Então eu coloquei até aqui um resuminho, mas como eu tenho aqui a possibilidade de olhar direto para o slide, né, vou voltar para cá. O que é o treinamento da output layer? Eu tenho que pegar o meu, eu calculo, né, o meu, peraí que eu tô, aqui o delta, né? Para calcular, vamos voltar aqui, o nosso WKM, né, que é o W da camada K, do neurônio K, da camada de saída, né, que vem do neurônio M da hidden layer, output, ele precisa, a gente precisa de calcular o F K0, KO, né, e a gente precisa do FMH. Né, então, que eu já tenho lá daquelas funções, tá? Mas o que eu preciso mesmo, né, é fazer essa conta. Que conta é essa? É o erro, a derivada do erro, né? Então, o que é esse cara aqui? Tá? Esse cara aqui, delta OP, é a derivada do erro da saída, tá? Que está até aqui, ó. Ele vai entrar aqui, né? E aí, se vocês olharem aqui, como é que calcula a derivada? É 2 vezes o eta, né? Então tá aqui. Deixa eu voltar aqui, me perdi aqui. O eta eu multipliquei lá embaixo, poderia ter multiplicado aqui, tá? É só porque eu aproveito e multiplico pelos dois também. Então, 2 vezes... não, lembrei porque que eu fiz, né? Eu quis separar só para não confundir. Poderia ter feito tudo lá em cima assim. Eu separei o eta e estou calculando só o delta aqui, tá? Então, eu pego 2 vezes, tirando o eta, né? 2 vezes o y que eu deveria ter, menos o y chapéu, que é o que eu obtive, que é o erro, né? Que está aqui, ó, o y que eu deveria ter, menos o y chapéu, e multiplico pelo f de KO, menos 1 menos o f de KO. Isso daqui é a derivada do sigmoide, né? Lembrando aqui, ó, é o f de net derivado, tá? Então, o que eu faço? Eu aplico a função... não, já tem aplicado, né? No resultado do meu forward, né, que eu peguei aqui em cima, eu tenho já lá a derivada da função f de net, tá? É isso mesmo? Passando aqui como... tá. Aqui dentro tem um resultado do f de net. Desculpa, gente. Aqui, se vocês olharem lá naquele... Deixa eu abrir aqui. Estou tentando fazer de cabeça, estou confundindo. Então eu tenho aqui o nosso f de net, tá? Não tenho derivado. Eu tenho f de net de OP, né? E aí, se eu retornar aqui, eu pego o f de net de OP, que está dentro de resultados, né? Que eu obtive aqui aplicando o forward. Eu aplico df de dnet. O df de dnet é a função que a gente criou lá no começo. Df de dnet, ou seja, eu calculo a derivada que vai dar isso daqui, né? Então, nessa linha aqui, agora acho que eu já posso fechar aqui. Nessa linha aqui, eu estou calculando a derivada. Está faltando multiplicar por esse camarada aqui, tá? Só que observem, a diferença desse cara para o θ é exatamente esse termo, que em θ ele é 1, e aqui em cima, aqui em cima ele é o f do neurônio M da hidden layer, tá?
Então eu não multipliquei aqui pelo f, porque depois lá embaixo, na hora de calcular atualizar o nosso modelo, eu vou utilizar esse delta e aí multiplico ele aqui, ó, pelo f. Né? Igual vocês podem ver aqui, que é o f de net da Hidden Layer. Então aqui eu calculei o erro, né, do output, e aí depois eu calculo então qual que é o W, perdão, que eu chamei aqui KJ, que seria o KM, tá, aqui do nosso slide, tá? Como é que eu calculo esse camarada? Ele aqui que teve aqui tem um detalhe interessante, ó. Esquece esse diag aqui por enquanto, né? Ele vai ser o model.output, né? Ou seja, ele vai ser um vetor, né? Que vai ser pode ser uma matriz, na verdade, que igual vai ser aqui, né? Do model.output da linha 1 até o model.hidden, né? Ou seja, ele vai pegar lá o número de entradas, né? E vai criar um número de colunas, né? De acordo com o meu número de neurônios que eu tenho na Hidden Layer, tá? É por conta disso daqui, ó. Se eu tenho aqui, deixa eu voltar lá para o desenho, aqui, né? Se eu tenho dois neurônios na Hidden Layer, então ele tem que criar dois Ws, tá? Dois WO, que seria o W1 e o 1,2, tá? É isso que a gente está fazendo aqui. E aí tem um detalhe interessante, que eu tive que criar aqui uma matriz diagonal, porque na hora de multiplicar pelos Ws, tá, aqui embaixo, a única forma de obter a multiplicação do jeito que eu queria, porque o que eu estou fazendo aqui na prática? Ao invés de ficar calculando linha por linha para o W1, W2, W3, por exemplo, eu multiplico uma matriz pela outra que já calcula todos os Ws, tá? E aí eu tive que peguei um papel, fui anotando as dimensões, os elementos, e aí tive que organizar a multiplicação para poder pegar exatamente aquela sequência que nós temos aqui definidas aqui. Então, para dar essa sequência, para dar essa multiplicação aqui do YPK, do F, do net de PK, então ficar tudo termo por termo bonitinho, eu tive que ajustar aqui a sequência de multiplicação de matriz, tá? Mas nada também difícil de fazer. Então, calculei o WO, né? O que a gente faz agora, por que eu calculei o WO? Porque eu preciso dele para calcular o erro. Voltando aqui, eu preciso do WO para calcular o erro da nossa Hidden Layer, para calcular o W da nossa Hidden Layer, né? Então, além dos F's, eu preciso do W, né? Então, por isso que a gente calculou ele aqui em cima. E agora, utilizando então o W, né, que a gente obteve do modelo que a gente testou, tá? Então isso é importante, eu não calculo o W depois para não dar problema. A gente vai calcular o erro da Hidden Layer, tá? Que é essa derivada aqui, né? Aí agora vamos lá. Se a gente observar aqui, se eu pegar o delta OP, né, ele já deixa eu colocar aqui de lado, né? O delta OP, ele já vai ter dentro dele duas vezes, que já está aqui fora o 2, né? Duas vezes o erro, tá? Que já é esse cara aqui, vezes a derivada do f de net de OP, então aqui o f de OP é esse cara aqui, já está a derivada dele aqui, e aí, né, eu continuo, né, pego o delta de OP, que já tem isso daqui, até aqui, né, multiplico pelo delta KJ de O, que é esse cara aqui, e multiplico pelo nosso df de dnet, ou seja, a derivada, se a gente pegar aqui, ó, isso daqui também é uma derivada, né? Derivada de quem? De f de jh, tá? Que é o nosso, cadê? Que está dentro de results aqui também, que veio lá quando a gente aplicou o forward, de f de net da hidden layer, tá? Esse é o f de net da hidden layer, aqui, perdão. Então calcula a derivada dele, que é esse daqui. Ficou faltando multiplicar quem? Pelo xpi. Mas, de novo, eu não multipliquei porque depois, na hora de calcular o θ, que é o próximo aqui, ele vale 1. Né? Então, só o que muda daqui para cá é o xpi. Então, se eu calcular ali depois, na hora do θ, basta eu multiplicar por xp1 para dar o w, né? E utilizar o próprio delta para poder determinar o θ. Tá?
que é o que a gente fez aqui agora. Então, eu vou fazer agora a atualização do nosso loop, né? Eu vou substituir o nosso output, né, os pesos da saída que eu tenho lá, pelos pesos que eu tenho atual, mais o eta, né, vezes, aí aqui eu vou ter os pesos W e o θ, né? Quem é o peso W da saída? É o delta que a gente calculou, vezes o F de net de HP, né? Então, se a gente voltar aqui, opa, tá aqui, né, vezes, ah não, aqui tá na hidden layer, perdão, gente. Aqui, vezes o F de net da nossa hidden layer, né, que está multiplicando aqui. E quem é o θ? O θ é o próprio delta, né, sem a multiplicação pela F. E faço o mesmo para atualizar a hidden layer. Multiplico por eta, pego o eta, né, e multiplico o delta da hidden layer, que é o erro, que a gente calculou a derivada do erro, vezes o x, né, vezes as entradas, para poder determinar os pesos, né, a derivada dos pesos, e o próprio delta para determinar a derivada na direção do θ. Tá? Pronto, então esse é o processo iterativo. Né? Cada loop aqui eu uso as entradas daquela linha da amostra, né, para poder atualizar os modelos da minha hidden layer, né, dos pesos da minha hidden layer e da minha output layer. Tá? Tá feito o algoritmo, né? Então vamos testar esse cara agora. Bom, aí eu vou começar aqui então. Deixa eu limpar aqui para a gente não correr o risco de pegar nenhum erro, né? Então eu vou começar lendo aqui meu dataset. Opa, underline o exclusivo. Isso, agora foi. Então já tem aqui meu dataset, né? Já a minha porta U aqui, perdão, o exclusivo, né? O que eu vou fazer agora é criar o meu model. Tá? O meu model vai ser igual ao MLP da nossa arquitetura. Tá? Quem é a nossa arquitetura aqui que a gente vai criar? Eu vou criar para resolver o exclusivo, voltando aqui de novo, né? Fico repetindo só para vocês se acostumarem, tá? Então eu vou criar aqui duas entradas, dois neurônios na entrada, dois neurônios na hidden layer, um neurônio na saída. Então tá lá, dois neurônios na entrada, dois na hidden layer, um na saída. Deixa eu ver se você conhece essa mesmo. Isso aí, dois na entrada, dois na hidden layer e... faltou dois aqui, né? Dois na entrada, dois na hidden layer e um na saída. Tá aqui o nosso model, né? Se eu fizer aqui um model.hidden, ele vai me mostrar aqui quais são os pesos da hidden layer e o mesmo daria para fazer para a saída, tá? Então tá tudo certinho aqui. Agora eu vou fazer o treinamento. Salvar aqui um training. O MLP, backpropagation. Quem são os parâmetros aqui? O modelo, o dataset. Lembrando que no caso de vocês, lá vocês vão separar um pedaço do dataset para treinar, outros para testar, né? O eta, que eu vou colocar aqui como 0.1. Lembrando que ele não pode ser muito grande para você não ficar oscilando, também ele não pode ser pequeno demais para você não demorar muito para convergir. E o threshold eu vou colocar de 0.01. Tá? Vamos lá para o treinamento. Então, o que acontece? Como o meu processador aqui está gravando vídeo também, e não é uma máquina lá grandes coisas, ele vai demorar um pouquinho até ele convergir. Tá? Vamos esperar ele chegar ali no erro. Ele está fazendo agora esses loops, né? Ele está exibindo para a gente ali o erro. Opa, convergiu. Ele conseguiu convergir com 3.604 loops, né? Que é o que o Caltrin imprimiu ali no lugar. Aí se a gente comparar aqui agora, se eu fazer de novo aqui um model.hidden, esse daqui é o modelo sorteado, né? São os pesos do modelo sorteado. Se eu fizer um training aqui, perdão. Se eu fizer um training
ponto hidden, né? Tá aqui, ó. Então, olha só, a diferença, né? Esses aqui foram os pesos que eu sorteei e comecei. Esses aqui são os que o meu algoritmo encontrou, né? Aqui era output. Deixa eu ver se é isso mesmo. O output ficou igual, né? Não mudou nada, né? Ou seja, resolveu desse jeito aqui. Então, pessoal, se eu fizer um teste aqui agora, né? Lembrando que do teste a gente aplica o MLP forward. Aí eu passo aqui, eu não vou passar o model, porque o model é o que não funciona, né? Eu vou passar o treinado. Então, training. Aliás, vamos fazer uma comparação aqui. Se eu passar o model com a entrada 00, aí, saiu 0,49, né? Não funcionou. Se eu fizer o mesmo aqui agora, ao invés de passar o model, passar o training, vamos ver se eu vou passar vergonha aqui, tá lá, 0,08, né? Ou seja, próximo de zero. E se eu fizer um training, o 0,1, 0,89, próximo de 1. Né? Se eu fizer um 1, 0,1, próximo de 0. Se eu fizer um 0, próximo de 1. Ou o 0,1, né? Que eu já tinha treinado um 0. Tá lá também. Bom, professor, não deu exatamente 1, não deu exatamente 0. Claro, aqui a gente escolhe o erro. Né? Então, se eu fizer um treinamento aqui, deixa eu repetir aqui, e botar um erro menor aqui, 0,001, por exemplo, ele vai demorar um pouco mais para convergir, claro, né? Mas vocês vão ver que os erros vão ser, claro, menor, né? Considera também que naquele exemplo anterior, a gente não utilizou sigmoid nem nada, a gente fez um teste lá com if, acima de um limiar a gente jogava para 1, abaixo para 0. Né? Então lá ficava a seleção um pouco melhor, digamos assim, em termos de 0 e 1, que é o que a gente quer ter na saída. Né? Mas aqui, se eu escolher lá um erro menor, observe que está demorando mais agora, né? Igual eu falei, né? Como eu estou gravando um vídeo aqui, meu processador tem mais trabalho para gravar o vídeo, né? E também para poder processar aqui, por isso que ele está demorando um pouco mais, tá? Mas ele está quase chegando lá. Ó. Coloquei um erro de 0,001, né? Então quando ele daqui mais uns 15 segundinhos, quando ele baixar ali de 0,001, ele finaliza o algoritmo com os pesos treinados. Então vamos lá, tá chegando. Vai convergir agora para o erro que eu deixei. Pronto, lá. Observe que antes foram 3.000 iterações, agora já 3.600 eu acho, agora já foram para 10.200. E aí se eu vier aqui agora e aplicar de novo, né, o teste para o 00, 0.02, para o 11, 0.03, para o 10, 0.96. Né? Então ele está mais próximo, de chegar no 1 que a gente quer, né? E aí observem, eu posso vir aqui, né? Se eu fizer, claro, se eu repetir o treinamento, né, para os mesmos pesos do modelo inicial, provavelmente a gente vai chegar à mesma resposta, porque as contas são as mesmas que a gente faz, não tem sorteio nas contas. Agora, se eu sortear um novo modelo, né, se eu pegar aqui, criar uma nova arquitetura, né, com os valores de peso iniciais diferentes do anterior, né, quando eu vier aqui e realizar novamente o treinamento, vocês vão observar que eu vou ter valores diferentes de peso, a minha saída vai dar valores diferentes, tá? Mas vai funcionar do mesmo jeito, tá? Vamos esperar um pouquinho aqui, enquanto ele está fazendo os cálculos aqui, deixa eu abrir aqui o plot para mostrar para vocês como é que funciona aqui para plotar. Eu peguei a mesma função que eu tinha feito para o Perceptron, tá? O negócio está meio lento aqui, pessoal. Então, pedir só um pouquinho de paciência. Observe que eu tentei abrir a função, ó. Como eu estou gravando, eu uso duas telas, né? Então eu estou gravando um vídeo de uma tela, que já é pesado para o meu computador. Eu estou processando esse cara aqui, que fica ocupando bastante tempo de processamento lá no loop.
E eu estou tentando abrir aqui também um arquivo para mostrar para vocês a função. Então o negócio ficou meio lerdo aqui. Então olha lá, eu faço a mesma coisa do anterior. Eu crio x1 e x2, coloquei aqui do intervalo de 0 até 1, variando de 0.01 e 0.01. Ou seja, eu quero saber, botando na entrada 0 e 0, quanto que sai, 0 e 0.1, né? Então, para fazer toda essa combinação, perdão, eu uso essa função meshGrid com x1 e x2, criando aqui então essa matriz gigantesca aqui com x e y, tá? Aí eu faço um for dentro do outro, um para percorrer o x da matriz, outro para percorrer o y, que é basicamente que ele vai fazer combinação 0 com todos os outros elementos, 0.01, o 0.01 com todos os outros elementos, 0.01 com todos os elementos de y, assim por diante, tá? Aí o que eu faço aqui? Aplico um MLP forward do que eu obtive no treinamento do x na posição IJ e y na posição IJ, né, que eu vou ficar variando aqui nos meus fors. E aí aqui para ficar bonito a nossa linha, eu fiz aquele if aqui, que acima de 0,5 eu jogo para 1, abaixo de 0,5 eu jogo para 0. Só para a gente conseguir ver aonde que estaria passando, mais ou menos onde estariam passando os hiperplanos, tá? E depois eu uso a contorno aqui para poder traçar os contornos, tá? Vamos ver aqui se terminou. Ok, terminou, né? Então agora já foram 13.000, né? Observe, eu mudei os pesos iniciais, então já muda aqui, por exemplo, quantidade de iterações que eu preciso para treinar, né? Mas se eu vier aqui e aplicar um forward, eu tenho lá 0.03 para 0.0, 0.03 também para 1.1, para 1.0, 0.97 e para 0.1, 0.96. Então está funcionando, né? Está aplicando a lógica U exclusiva aqui. Agora eu vou fazer então um plot, um MLP plot. O que eu passo aqui? O training. Então passo lá o training. E aí vamos ver ele plotar aqui. Olha que maneiro, galera. Aqui estão passando os dois hiperplanos, né? Então se a gente olhar aqui, ó, a lógica 0 e 1 está no amarelinho, que está representando aqui o resultado 1. A lógica 0 e 1, 1 e 0, perdão, também está no amarelinho, né? Vou pegar aqui como x1 e x2, né? Que são as duas primeiras colunas, né? Para o x1 igual a 1, x2 igual a 0 dá aqui. Para o x1 igual a 0, x2 igual a 1 dá aqui, está na parte amarela. E para x1 e x2 iguais, né? Ou seja, 0, 0 ou 1, 1, está nessa faixa azul. O que é mais legal disso daqui, tá, que eu acho muito legal, é que se nós viermos aqui, né, então deixa eu treinar, deixa eu criar um Model 2 aqui, só para a gente não perder o anterior, já que demora para treinar, né? E criar aqui uma arquitetura para o Model 2. Perdão, né? Eu tenho que passar os parâmetros aqui. Duas entradas, duas hidden layer e uma saída. Né? Se eu vier aqui agora com o Model 2 e fazer um Training 2 aqui, aplicando aqui o Backpropagation, né? Passando aqui agora o nosso Model 2. Só para ficar rápido, eu vou colocar um erro maior aqui, tá? Como está demorando para convergir, se eu colocar para eu ver a sequência, não digitar errado. Então vou passar aqui o Model 2, o mesmo dataset, né? O ETA aqui de 0.1 e vou botar só 0.01 aqui, tá? Para ele poder convergir mais rápido. Aí eu vou obter aqui agora uma outra rede treinada, né? Para fazer a mesma coisa. Essa vai estar um pouco pior do que a que nós fizemos antes, porque eu coloquei aqui um erro maior, né? O que está acontecendo? Não, parece que está até mais lerdo que antes, né? Mas vamos deixar ela convergir aqui, só para poder traçar os hiperplanos aqui, para vocês verem que é diferente, tá? Eu vou deixar essa figura aqui, vou até abrir uma figura nova para a gente comparar uma com a outra, tá? Parece que deu uma adiantada agora. Eu botei 0.01, então vai demorar um pouquinho ainda. Então deixa eu só voltar aqui para os slides, para aproveitar o tempo que ele está ali. É o seguinte.
Olha que interessante, né? Eu tinha desenhado aqui os hiperplanos nessa direção, né? Observe que se traçar aqui na direção do que ele fez ali, também separa, né? O menos aqui em cima e fica o mais aqui no meio, né? Então, esses hiperplanos, quando a gente sorteia os valores de peso inicial, esses hiperplanos eles são jogados aleatoriamente nesse plano aqui, né? O que o algoritmo faz no treinamento é ele ir alinhando esses hiperplanos de maneira que ele consiga fazer a separação que a gente quer, né? Ou seja, os hiperplanos podem terminar assim ou podem terminar assim, que eles vão separar do mesmo jeito as duas classes que a gente quer identificar aqui no final. Deixa eu ver se terminou lá o treinamento. Bom, pessoal, não sei o que aconteceu aqui que está mais lerdo dessa vez. Talvez o sorteio que eu fiz ali sacaneou ele, né? Começou com uns números bem ruins, né? Deixa eu sortear novamente aqui. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ou o meu computador, que começou com algum processo aqui também, que... Deixa eu fechar algumas coisas aqui para ver se adianta o nosso lado. Então, vou fechar isso aqui também. Vou esperar ele convergir aqui agora, para a gente poder finalizar aqui. Torcer para dar um desenho diferente, né, para a gente conseguir plotar aqui, para vocês verem que o negócio funciona. Vou fechar até o meu PDF aqui, ó, coitado. Bom, vou dar uma pausa aqui só para o vídeo não ficar muito grande e já retorno. Pronto, pessoal, terminou aqui, tá? Meu computador mesmo estava bem lerdo, né? Então foram aqui 5.519 iterações lá, né? E aí eu tenho aqui o Training 2. Vou fazer um plot dele agora. Opa, é um MLP plot, né? MLP plot. Né? E vou passar aqui agora o Train 2 que a gente acabou de treinar aqui. Antes disso, deixa eu abrir uma figura nova, né? Só para a gente não sobrescrever aquela que a gente criou. Pô, pessoal, ficou bem parecido na verdade, né? Deu uma diferençazinha pequenininha aqui, se vocês observarem, né, nesse outro hiperplano aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vamos fazer um 3 aqui então. Aliás, vou treinar o 2 de novo. Vou criar o 2 novamente, né? Eu fechei algumas coisas aqui, vamos ver se ele vai mais rápido agora. Ou se ele vai continuar demorando muito. Bom, vou fazer mais uma pausazinha aqui para ele terminar. Bom, finalizou. Vamos ver agora se eu dei a sorte de cair um cara diferente. Agora sim. Então observe, ó. Aqui tem os três que nós treinamos, ó. Olha que interessante. Todos eles resolvem o problema. Alguns, em dois deles, os hiperplanos ficaram nessa direção, o outro nesse daqui. Mas ele vai funcionar também, quer ver? Vamos testar aqui. Vamos aplicar o forward aqui então. Vamos pegar o Model 2, né, que a gente acabou de calcular, acabei sobrescrevendo o outro, né? Então, o Model 2, vou passar aqui 0, 0. Não, aí eu estou vacilando, né? Não é Model 2, Model 2 é antes de treinar, né? Então, Training 2, agora sim. 0, 0, saiu 0,07, né? 0, 1, 0,9, 1, 1, 0,1 e 1, 0, 0,9. Então, com isso, pessoal, acho que a gente finaliza aqui a nossa parte de redes neurais, né? Então, vocês podem perceber, né, como é que é interessante. Não está nas nossas mãos, né, por exemplo, a direção
dessas divisões do hiperplano, mas o algoritmo ele vai sendo treinado aí automaticamente até convergir para a solução que nós queríamos. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado. Tá? Vou colocar esses códigos no AVA, fiquem à vontade para utilizá-lo e reconfigurarem para poder fazer o trabalho de vocês funcionar. Um abraço e